tem influência dessa Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial, no mundo como um todo, por conta que cada vez mais o mundo vai se tornando, eu vou dizer globalizado, mas é muito mais numa questão não de informação, numa questão de mercado. Aí vem o papel dos Estados Unidos. Eu não sei se tu já queria entrar nisso agora. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse contexto Sim. dos Estados Unidos nesse período, porque os Estados Unidos já vem há muito tempo, desde a independência, eles vêm se estruturando como uma grande nação em termos de influência, mas até nessa época os Estados Unidos tinham uma influência extremamente americana, né? Uma América para os americanos. Então eles tinham uma influência no continente americano, mas eles não tinham uma influência no continente europeu. Com a Segunda Guerra Mundial, com o abastecimento da Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, e foi de interesse dos ingleses, dos americanos, que os ingleses vencessem, isso fez com que muito do dinheiro, principalmente muito dos recursos, fossem transferidos para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, nessa primeira parte, até os anos 20, assim, chama-se de loucos anos 20, eles impõem um modo de vida muito interessante, assim, imaginar viver nos Estados Unidos no início do século seria uma espécie de loucura frenética, em que muitos aspectos, principalmente como guardiões da democracia, como guardiões da liberdade, nós temos o surgimento do jazz, nós temos o surgimento do cinema. Então nós temos assim os Estados Unidos, como uma grande nação promissora da época, em que a liberdade imperava, em que nós tivemos os meios de comunicação, nós tivemos o que nós chamamos de American Way of Life, o modelo de vida americano, quer dizer, o estilo de vida, o jeito de vida americano. Esse jeito de vida americano ele começou a ser difundido, começou a ser propagado em termos de mundo e fez com que, no início dos anos 20, os investidores americanos ficassem milionários com a produção, com o investimento na Bolsa de Valores, até que, em 29, num fatídico dia, nós temos o chamado crush, quer dizer, a quebra da Bolsa de Valores. Uhum. Então, pessoas que tinham ido dormir milionárias, no outro dia estavam miseráveis. E a pergunta é, o que aconteceu para que isso acontecesse, para que nós chegássemos nesse ponto? Quer dizer, nessa época, mais ou menos, a indústria europeia começa a se auto-organizar novamente. Então, a expectativa de lucro, o capital especulativo, a venda frenética, ela vai se construindo sobre capital especulativo, sobre expectativa de venda. Especulação, né? Especulação. E Uhum. como essa venda acaba, a Europa se reorganiza, lá pelas tantas, ainda sem a percepção também na época, porque começa a produzir ainda especulativamente e de repente se dá conta de que não se vende mais tudo isso. E aí começa uma grave crise do sistema americano, desse modelo capitalista americano, e muitas pessoas se suicidam, muitas pessoas que são assim muito promissoras capitalistas, são milionárias um dia, no outro dia são miseráveis, e aí começa a se repensar que esse sistema capitalista tão prometido acaba acaba dando ou suspeitando que ele não seja toda aquela ilusão ou todo aquele aspecto positivo e que grande parte dele seja uma ilusão. Então, nesse sentido, a Inglaterra, os Estados Unidos têm que começar a se reorganizar. E, e nessa expectativa, ele tem efeitos muito drásticos sobre a produção de cafeicultura do Brasil. No Brasil. Uhum. No Brasil. Exatamente. Quer dizer, o Brasil também é um grande vendedor de café, se mantinha o preço do café por custas das exportações para a Europa, inclusive para os Estados Unidos. Precisamos entender que São Paulo é São Paulo por causa da questão do café.
Então, assim, e lá pelas tantas começa a crise. O efeito da crise do café no Brasil é a Revolução dos anos 30. Quer dizer, que o governo não mantém mais, ele não consegue, apesar de dominar politicamente a política café com leite, mantém-se o domínio político, não consegue mais dar conta de comprar todo o excedente de café, estocar e botar fogo nele, e o convênio de Taubaté começa a não dar mais certo, e aí nós começamos a ter crise, inclusive no Brasil. Sim. Ivan, assim, para, né, a gente dar uma recapitulada e inserir novos elementos, assim, é bom que essa tua fala, tu começa falando, né, que as indústrias da Europa, elas começam a se reestruturar novamente. E aí, eles precisam comprar tantos produtos dos Estados Unidos? Não. E é aí que está nessa tua fala, né, a grande questão. Os Estados Unidos, eles trabalham muito, nesse período, eles trabalhavam muito na especulação. Por exemplo, eu acho que eu vou vender todos esses liquidificadores. E aí eles produzem tudo aquilo. Só que, de repente, as pessoas param de comprar por conta da movimentação industrial europeia. Aí os Estados Unidos eles vão quebrando cada vez mais. E tem um detalhe bem interessante, que é a própria especulação imobiliária. Na verdade, assim, o que acontecia? Eles compravam... Eu vou dar um exemplo de terreno, porque eu acho que para a nossa região até fica mais fácil, né? Você compra um terreno para esperar ele daqui a uns anos valorizar para vender mais caro. E nos Estados Unidos era feito muito isso. E assim, não foi só nesse período, não. Em 2008, quando deu a crise, também foi por causa de uma bolha imobiliária dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu nesse período aí da década de 20? Se compravam muitos terrenos longe do proprietário, esperando valorizar, e de repente ninguém tem dinheiro para comprar. E aquela pessoa quebrava. E aí essa vida que eles queriam, né, o modo de vida americano, tem alguns elementos culturais muito interessantes, né? A liberdade feminina que tinha na época, o cinema que tu falou, o jazz, os clubes, tudo isso começa quando estava tudo bem financeiramente nos Estados Unidos, isso é super valorizado. Mas quando começa a economia a enfraquecer, aí o que eles começam a fazer? Procurar culpados, né? E aí que surgem alguns grupos extremistas dentro dos Estados Unidos. Surge não, ele ressurge, na verdade, porque ele já existia antes. Mas ele começa a surgir para achar culpados pela crise. Aí tem aquela questão bem importante, que é, por exemplo, a lei seca. O presidente, nesse período, nos Estados Unidos, ele quer achar algum culpado da crise, sendo que a crise era da própria estrutura americana, por reflexo da indústria europeia, e aí começa a lei seca, por exemplo, que é uma lei bem interessante, porque se proíbe o consumo de álcool. Só que, na verdade, isso dá mais espaço para os contrabandistas e tal. A gente não vai entrar numa questão tão específica assim, mas é só para lembrar que toda vez que um governo ele sofre um grande baque econômico ou político, sempre querem achar culpados e nunca vão direto no real culpado, né? Eles queriam achar culpados. E é isso que acontece nos Estados Unidos nesse período. O grupo que eu estava lembrando agora é a Ku Klux Klan, que eles começam a caçar judeus, negros, ciganos e vários outros grupos, culpando eles pela crise. E eles se tornam um grupo, eu vou chamar de paramilitar, não sei se é a denominação certa, muito poderoso, e o governo não consegue fazer nada. Por quê? Não consegue e não quer. Por quê? Porque, sem querer, esse grupo ele tira o foco da população em geral em botar a culpa da crise no governo. Certo? E daí isso chama muita atenção. E eles começam a fazer, bom, todo mundo conhece, eu vou colocar uma imagem depois da Ku Klux Klan, e assim vai, né? Uma coisa vai levando a outra, e aí vem o importante reflexo no Brasil. Por que eu até tinha comentado contigo, né? Por que eu gosto sempre de falar do Brasil agora, na crise do café? Porque o Brasil ainda tinha uma indústria precária. E daí essa crise do café, não que não existisse indústria, existia, mas era pouco estruturada. A crise do café, ela faz com que tenha um pequeno sentimento de incentivo à indústria, o que vai ser levado depois.
A indústria vai crescer um pouquinho depois ainda no Brasil. Mas tem o sentimento de que, nossa, nós não podemos ter só como foco um único produto, que era o café. Porque o café eles tiveram que queimar, jogar no mar, eles tiveram que fazer algumas coisas e isso quebrou o Brasil. Então, o que acontece? Teve um sentimento de mudança na questão estrutural, de ter indústria. E aí tu tem que pensar o seguinte, né? As pessoas têm que pensar o seguinte: a Europa estava se organizando, reorganizando a sua indústria. Os Estados Unidos estavam quebrando. O Brasil tinha que se mexer. E foi isso que depois vai acontecer com a melhoria nas indústrias no Brasil, o crescimento industrial. Eu acho que é interessante ter essa fala. Não sei, né, se tu quer corrigir alguma coisa, complementar. Não, eu acho muito interessante, porque daí que nós começamos depois, no caso do Brasil, surge o movimento trabalhista, e o Brasil deixa de ser, e achei que foram muito inteligentes os cafeicultores paulistas, diferente dos cariocas, dos fluminenses, que eles começam a investir em industrialização. Eles começam a pegar o dinheiro e investir. Então, se São Paulo é grande como é hoje, uma das grandes razões é porque esses cafeicultores começaram a se entender como investidores e acabaram investindo em indústrias. E o Brasil produz, que não é objeto da nossa aula, uma classe social que vai sustentar o varguismo, que é a classe trabalhadora, que é uma classe de trabalhadores urbanos, mas que não se identificam completamente com o que nós chamamos de proletariado, com o operariado que surge na Europa. Ele não se identifica com os movimentos sociais tão de esquerda como é o movimento socialista na Europa, mas, enfim, daí Getúlio mantém uma outra relação, que é o antagonismo do populismo, mas é em torno dessa classe urbana que surge principalmente no eixo Rio-São Paulo, que na época Rio ainda é a capital do Brasil. Mas gostaria de ressaltar ainda, professor Diácono, que existe na Europa, a crise de 29 é a marca da crise do capitalismo. Porque, assim, pela primeira vez se entendeu que o capitalismo não era aquele progresso contínuo e infinito. Até naquela época se tinha a ideia do Estado mínimo. Isso. Os americanos, eles eram muito favoráveis, em princípio, de Adam Smith, David Ricardo, mas principalmente Adam Smith. Não o capitalismo em si, né, mas a organização do capitalismo. A organização, isso, do Estado mínimo, que quanto menos o Estado interferiria na economia, mais possibilitaria o laissez-faire, quer dizer, o deixar e fazer, deixar e crescer. Com essa crise de 29, a solução foi, olha só que contraditória, ela foi o New Deal. O New Deal foi justamente a intervenção, a construção por Frank Roosevelt de um Estado forte americano que investia em obras públicas e que começou a intervir em alguns setores da economia, muito ponderados, e fazer com que o Estado fizesse com que a economia voltasse a crescer. Quer dizer, começou a se investir em protecionismo de mercados internacionais, começou a se dar garantias mínimas para os trabalhadores, para que eles não fossem totalmente desamparados. Enfim, começou a se transferir, através de um Estado forte, dinheiro público para as iniciativas privadas e para a sustentação das condições de vida interna dos Estados Unidos. E aí vai marcar os Estados Unidos e a política internacional americana como eles são liberais internamente, mas extremamente protecionistas em relação ao mercado exterior. É bom, assim, ó, que assim, a gente conversando vai lembrando das coisas, né? Um exemplo, assim, eu vou dar um exemplo bem grosso. Como que funcionava a questão econômica antes da crise? Quem controlava os preços e os negócios eram os grandes conglomerados, os grandes empresários. E aí, assim, as taxas cambiais, preço, quanto eu vou vender, quanto eu vou comprar, quem controlava eram esses grandes grupos.
E daí é lógico, por exemplo, se você é dono de uma loja e você tem a liberdade de colocar qualquer preço, você vai colocar o preço lá em cima, depende muito do que você quer vender. Só que tem uma hora que isso não se sustenta, porque uma coisa é um empresário. Outra coisa é quando tem dois e um vai fazer uma concorrência com o outro, e daí eles sempre vão querer brigar entre eles sem um controle de preços. E isso gera uma instabilidade econômica muito grande. E aí, bom que tu falou do New Deal, porque eu ia esquecer, provavelmente, mas é a intervenção mesmo. Se tem uma nova ideia de pensar o capitalismo. Não dá para deixar ele ser completamente liberal, e esse período ele dá uma grande amostra para a gente disso, né? Que o Estado começa a intervir. E aí tu falou até do presidente Roosevelt. Nesse período também ganham força as grandes construções nos Estados Unidos, né? Represas, grandes, enormes, gigantes. Era necessário ter essas grandes construções? Vamos dizer que não, tá? Vamos dizer que não. Mas então por que construíram? Gerar emprego. E esse emprego faz o número de desempregados diminui, as pessoas começam a ter mais capital e assim elas vão comprar coisas. Eu estou dando um exemplo bem grosso. Mas, professor, mas então eles construíam coisas que eles não iam utilizar? Não é bem assim, mas é que era uma necessidade mais de empregar os desempregados para fazer a máquina girar. É lógico, eu estou falando assim de uma maneira, nossa, e daí tudo se resolveu? Não, isso leva um tempo. Mas é bem importante a gente lembrar disso por conta do começo da intervenção do Estado na economia. Porque se não tivesse, eles dificilmente iam se recuperar, eles iam ter que arrumar uma outra maneira que eu não consigo pensar se não fosse a intervenção na economia. E isso permitiu com que essa ascensão de um Estado, claro, com guardadas as devidas proporções, mas a intervenção de Roosevelt no Estado permitiu com que não fosse visto de uma forma tão assustadora o surgimento de movimentos totalitários Isso. no centro da Europa, para poder acalmar o ímpeto popular, essa difusão de aspectos de movimentos sociais que estavam surgindo na Europa. Então começou a surgir pessoas que diziam, bom, está na hora de nós parar de fazer greve, está na hora de nós parar de bagunçar, nós temos que começar a trabalhar e produzir, e a melhor forma de se produzir é proibir greves, nós negociar entre patrão e empregado, principalmente o fascismo faz muito isso, em que o Estado fica o negociador oficial entre patrão e empregado, com detalhe, sempre a favor dos patrões, porque em nome do progresso, em nome do avanço, se justificava algumas normativas, algumas sanções, por exemplo, como proibição de greve, proibição de associação, cortes de salários. Isso, só te interrompendo, eu vou lembrar de novo uma coisa que tu falou. Nesse mesmo período começam algumas leis trabalhistas. Aí assim, mas eles continuam fazendo greve, mas eles têm leis trabalhistas agora. Existir leis trabalhistas não quer dizer que vai ser bom para o trabalhador. Aí as pessoas pensam assim, nossa, eles ainda faziam greves? Lógico que sim. Porque, às vezes, mesmo tendo leis trabalhistas, como o professor Iva falou, quem é o intermediário é o Estado, e o Estado sempre fica a favor do empresário, do grande empresário. Então, ainda existia algumas greves, mas daí sempre essa lembrança, né? Vamos parar com a greve, porque agora nós temos lei trabalhista, e ela está nos ajudando. Aí é um falso sentimento de segurança do trabalhador, em algumas questões, assim. Eu falo bastante, assim, por conta da minha experiência como operário, porque eu fui muitos anos operário, e aí tem aquela conversa, Ivan, se tu me permitir, que é assim, nossa, você já está há 5 anos nessa empresa, por que você está estudando para ser um professor? Você tem a chance que talvez, daqui mais 5 anos, você ganha um cargo, vire mecânico. Aí é uma falsa ilusão
que o operário tem, certo? Infelizmente. E é isso que acontece nesse período. Assim, deixar bem claro, não estou dizendo que é ruim ser operário, não estou dizendo que é ruim ser um trabalhador, que um é melhor que o outro. Não é essa a questão. Até porque se eu pudesse voltar atrás, eu continuaria sendo operário. Mas sem essas falsas promessas, certo? Sem essa ilusão de que uma lei trabalhista ela é para o empregado. Não existe uma lei trabalhista que é exclusivamente, ela é para um controle do empregado. É para isso que serve. Assim, é a minha visão. O professor Ivan pode ter uma, vocês podem ter outra. Lógico, nossa, é show de bola, né? Chegar no final do ano e receber 13º. Sim, é muito legal. Mas todas as leis são um mecanismo para segurar um sentimento de, não, peraí, eu quero uma coisa diferente. Então, esse período aí é bem importante, porque eu vou lembrar, eu sei que eu falo demais, Ivan, mas assim, o que vai acontecer com as indústrias no Brasil nesse período? Depois da Primeira Guerra Mundial, muitos operários da Europa, eles vêm para o Brasil. E lá na Europa, eles já tinham a indústria há muito mais tempo, eles já estavam organizados em sindicatos, o sindicato era forte, essas questões eram todas mais fortes até pelo tempo maior que tinha de indústria na Europa. O que acontece? Quando esses trabalhadores vêm, principalmente para São Paulo e até o Rio de Janeiro, eles vêm já com um sentimento de um trabalhador que já sabia o que fazer. E como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, tá lá 100 funcionários dentro de uma empresa lá em São Paulo, nesse período, da década de 20, que eles fabricavam chaleira. Vou dar um exemplo assim, bem. E de repente vem um trabalhador europeu e ele começa a trabalhar fazendo a chaleira e ele diz assim, bah, mas vocês trabalham 15 horas por dia aqui? Ué, como assim? 15 horas por dia? Vocês podem até trabalhar 15 horas por dia, mas então vocês têm que ter uma compensação. E isso tudo, eu não estou dizendo que funcionava na Europa, mas essas organizações já existiam na Europa. É uma visão completamente diferente. E é o operário europeu que traz essas visões assim de um sindicato mais organizado. Não só em organização, quem é o líder do sindicato, mas assim, organização de luta. O que eu quero com esse sindicato? Quem traz isso são os operários europeus. Então, a pessoa que estiver vendo esse vídeo e pensar assim, por que eu vou assistir um vídeo sobre o período entre guerras, a queda da Bolsa de Valores? O que tem a ver com o Brasil? A gente já falou duas coisas. Primeiro foi a ligação com o café e com o início da grande estruturação de indústria no Brasil, pelo menos o sentimento, e a conversa entre os trabalhadores. A conversa, sim, eu não diria, mas a troca de informações de como eram os operários, a vida do operário na Europa e como era a vida do operário no Brasil. E isso é um impacto, são um dos impactos que nós temos desse período no nosso país.